Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e eu tô gravando vários vídeos pra contar curiosidades a respeito da minha experiência em Israel. Gente, tipo, eu tenho tanta história pra contar que eu fico pensando assim, tipo, no que exatamente falar, sabe? Mas nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês as principais dificuldades, assim, que eu tive nessa experiência. E a primeira dificuldade que eu tive foi culpa minha, porque eu levei, gente, muita mala, tá? Levei muita bolsa, levei muito tudo, porque eu não queria me desfazer das minhas coisas, cara. Eu ficava assim, nossa, mas eu preciso disso, mas eu também preciso disso, mas eu também preciso daquilo. E fora que, tipo, tem coisas que eu uso, por exemplo, sei lá, marca do meu sabonete, que eu sabia que eu não ia encontrar lá, né? Tipo, creme de cabelo da marca também que eu uso. Então, tipo, eu levei muita coisa de forma exagerada. E aí, boa parte dessa bagagem foi despachada, né? Algumas coisas eu já sabia que ia ter que despachar e outras a companhia me mandou despachar. E quando você chega lá, né? Eu falo, ah, o avião tá cheio, vai ter que despachar a bagagem e tal. E minhas malas chegaram arrebentadas, gente, assim. Não tinha uma mala que tivesse rodinha, gente, assim, quebrou suporte, quebrou tudo. Depois eu até abri, entrei com um pedido de reclamação e tudo mais, eu recebi um valor, né, a respeito da mala e tal, mas naquele momento que eu cheguei ali, lá estava eu com aquele tanto de bolsa, sem saber o que fazer com aquilo. E assim, gente, tem um problema muito sério ali em Israel com relação a bolsas, né? Você não pode deixar uma bolsa sozinha ali. Você tem que estar o tempo todo com a sua bolsa, porque não é bem visto, né? Se você deixa uma bolsa, mesmo que por alguns segundos ali sozinha, as pessoas já ficam meio assim e atentas, porque você nunca sabe quando vai ter uma bolsa ali com uma bomba que pode explodir, né? Então, assim, eu já cometi um vacilo aí, né? Porque eu não tinha o que fazer, gente. Um trajeto que deveria levar 15 minutos andando, e eu não estou mentindo, gente. Eu não estou exagerando. As minhas mãos sentiram isso. Eu levei mais de uma hora. Por quê? Porque eu ficava, tipo assim, imagina que tem uma passarela, e tem que subir escada, e tem outra passarela. Eu ficava, tipo, eu pegava uma parte da bolsa, deixava um pouquinho aqui, voltava e pegava o resto, deixava aqui. Aí eu ia de pouquinho em pouquinho, andando de pouquinho em pouquinho, sabe? Mesmo numa plataforma reta, eu ia de pouquinho em pouquinho, porque era muita mala e elas pesavam muito, gente. Eu lembro que, tipo, só duas das malas, que uma das mulheres do aeroporto tinham pesado, e eu perguntei pra elas, tipo, nossa, quanto que tá essas duas malas? Quantos quilos tem? Ela virou e falou assim pra mim, 32 quilos. E só tô falando de duas, tá? Que foram pesadas. Tinham as outras também. Então, gente, eu não sou uma pessoa assim que consigo carregar peso. Na academia, sabe os halters? Quando você pega pra fazer assim e faz assim, sei lá. Enfim, gente, eu pego 2 quilos, entendeu? Então imagina eu carregando aquilo tudo. Foi muito sofrido. E ninguém se ofereceu pra me ajudar, gente. Fiquei muito puta. Fiquei assim pensando, gente, no Brasil, alguém teria parado e perguntado: moça, você tá precisando de ajuda? Né? Tipo, é óbvio que também poderia correr o risco de alguém roubar a minha mala. Poderia correr o risco de ter roubado alguma bolsa. Mas alguém teria perguntado, né? E ninguém se ofereceu, gente. Eu lembro de uma moça, porque lá, quando eu saí do transporte público, né? Eu saí do aeroporto, eu peguei um trem, eu desci do trem, e aí eu fui fazer esse trajeto que eu tô falando pra vocês, né? Que é de sair da estação de trem, aí eu tenho que atravessar o shopping, porque eu não sei porquê, gente, mas você sai de dentro do transporte, você passa por um shopping, e depois de você passar por esse shopping, você vai descer uma outra passarela para, enfim, chegar no ponto de ônibus, né? E é isso, gente. As pessoas olhavam, algumas com umas caretas, assim, porque como eu te falei, tem toda essa questão de você deixar a bolsa sozinha, e tinha momentos que eu deixava sozinha porque eu tava voltando pra trás pra pegar as outras malas, né? E eu fui chamada a atenção, inclusive, por uma das mulheres que estavam na entrada desse shopping. Ela falou, não pode ficar com a mala sozinha, não é bem visto, isso é perigoso, não sei o quê. Eu olhei pra ela e falei assim, eu tô carregando sozinha, você quer que eu faça o quê? E ela ficou tipo assim, ela não falou nada, mas também nem se ofereceu pra ajudar, sabe? Aí quando eu finalmente cheguei no ponto de ônibus, isso já tinha passado uma hora, eu me dei conta de que eu tava no ponto de ônibus errado. Ai, gente, que desgraça.
E aí eu precisava meio que dar uma volta, porque não tinha como atravessar da onde eu tava. Eu tinha que ir reto, atravessar a faixa de pedestre pra depois, né? Que o ponto tava de frente, mas não tinha como atravessar aqui, entendeu? Era muita avenida, tipo, era uma avenida com várias partes, não sei explicar. Aí foi um momento que eu já tava quase chorando ali, cara. Eu já tava assim, meu Deus, como é que pode? Ninguém me oferece ajuda, gente. Eu tava assim, eu tava a ponto de sentar e chorar. E eu tava ficando com sede. Não tinha lugar pra eu comprar água. E, gente, a sede lá é diferente da sede aqui do Brasil. Eu lembro quando eu fui a primeira vez pra Israel, e o guia, ele falou assim, gente, beba água o tempo todo, principalmente no verão. Se você tá sentindo sede, é sinal de que você já vai passar mal. Não é igual no Brasil que você sente sede, bebe água e fica tudo bem. Se você sentir sede aqui, seu corpo já tá desidratado. Se seu corpo tá desidratado, você pode cair no chão e desmaiar a qualquer momento. E era a situação que eu tava, gente. Tipo, tava muito quente, tava muito calor. Só que eu já tava numa situação que, tipo assim, eu não tava vendo nenhum lugar vendendo água. E, tipo, eu ficava assim, gente, como é que pode? No Brasil, qualquer ponto de ônibus, qualquer estação, sempre tem alguém vendendo água. Como é que aqui nesse calor dos infernos, esse calor desértico, não tem ninguém vendendo água aqui perto? E, tipo, se eu fosse comprar, onde eu ia deixar minha bolsa? Eu ia ter que deixar sozinha. Se eu deixasse sozinha, de repente, se eu voltasse, já tava lá um monte sei lá, de polícia pra investigar minhas malas, entendeu? Então não tinha como deixar sozinha, também não tinha como carregar. E eu lá passando mal, passando mal. Aí foi um momento, gente, que eu vi uns jovens passando. Eu parei eles e falei assim, help me, please. Aí eu fui pedir ajuda. E na hora que eu pedi ajuda, eles me ajudaram, sabe? Tipo, e eles foram até conversando comigo, foram super simpáticos, tipo, perguntando de onde eu vinha, o que eu tava fazendo ali, não sei o que, não sei o que lá. E gente, é uma diferença cultural, assim, tipo, realmente assim, sabe? Se você quer ajuda, você tem que pedir. As pessoas não vão te oferecer ajuda assim, sabe? Tipo, elas não vão se intrometer no que você tá fazendo, a menos que você esteja fazendo alguma coisa muito, sei lá, que pode prejudicar alguém. E entender isso foi muito estranho pra mim, sabe? Tipo, é isso, tipo, você quer ajuda? Peça, senão ninguém vai oferecer. É isso, gente, foi a primeira diferença cultural, assim, que eu senti. E é óbvio que tem outras diferenças culturais, né? Então, por exemplo, uma coisa que me irritava muito é o fato de não ter transporte público. No sábado, de ser sexta-feira de tarde, já não tem transporte. Às vezes eu queria ir pra outra sinagoga, eu queria fazer outra coisa, tipo, e não tinha. E olha que eu sou alguém que guarda o Shabat, né? Mas é que é diferente guardar o Shabat aqui, que tem alguém que tá dirigindo, e guardar lá que, tipo, não tem ninguém dirigindo, né? Então, tipo assim, por exemplo, em Israel não tem Uber, gente. Não tem Uber. Inclusive, estavam falando, né, que a partir desse primeiro semestre de 2026 teria. Mas assim, gente, do lugar que eu tava, eu já pensava assim, gente, vai demorar muito pra chegar o Uber aqui. Não tem iFood, mas tinha um outro aplicativo que é muito usado em alguns países na Europa, né, pra você pedir comida, mas também no lugar que eu tava não atendia. Era mais regiões, assim, cidades metropolitanas. E, de novo, gente, eu super entendo, porque do lugar onde eu tava é muito deserto, são muitas áreas afastadas, sabe, umas das outras. Então, tipo, fica muito difícil a entrega. Basta você pensar aqui, sei lá, numa cidade do interior que tem 500 mil habitantes, gente. 500 mil não, tá? 500 habitantes ou, tipo, 1.000 habitantes. Você não vai ter a gama de serviços que você teria numa capital, né? Então, assim, eu tava muito no interior. Tem as partes muito boas disso, mas, gente, tem as partes também, assim, que pra mim, que olha, gente, eu cresci em Uberlândia, em Minas Gerais, não é interior, mas ainda assim é uma cidade pequena comparada a São Paulo. Só que, assim, gente, era muito interior. Sabe o que é viver num vilarejo com 500 pessoas, gente? Tipo, então, assim, isso pra mim foi muito difícil, essa adaptação, sabe? Não tem transporte, não dá pra sair, não dá pra pedir comida, não dá pra ir pro shopping, não dá pra ir pro cinema. Tinha até um lugar lá próximo que tinha sessões de filme. Ai, o som passando. Então, tipo, se eu fosse pra sessão de filmes, eu não saberia como voltar, entendeu? Porque, tipo, é isso. É muito mais fácil quando você tem um carro. Se você não tem um carro, você depende do transporte público. O transporte público não passa a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, igual aqui, sabe? Então, e fora que eu tinha que trabalhar no dia seguinte, então acaba se tornando muito cansativo.
E, gente, uma outra coisa também é o fato de que, assim, quando você tá num lugar que você tá ouvindo outro idioma, a sua cabeça dói num nível que eu não sei nem te descrever, gente. Tipo assim, você tá o tempo todo ouvindo outro idioma. E por mais que você não entenda, o seu cérebro aos poucos vai pegando algumas frases, algumas palavras, mesmo que leve semanas, mesmo que leve alguns meses, né? Você vai pegando. Então, acho que inconscientemente o nosso cérebro tá trabalhando ali. Então eu sentia que eu tava num estado constante de atenção. Então, assim, doía a minha cabeça, gente. Doía a minha cabeça. E o idioma que eu mais escutava era o hebraico, obviamente, né? Porque é a língua mais falada ali de Israel. Mas eu também escutava muito inglês, eu escutava muito em espanhol. Inclusive, eram os idiomas que eu mais usava para me comunicar, né? E aí você também tá o tempo todo pensando, né? Além de você tá prestando atenção o máximo possível no que aquela pessoa tá falando para tentar entender o melhor possível significado, toda vez que eu abria a boca para falar, eu também tava, sabe, o meu cognitivo assim a mil. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu senti falta de escutar o português, eu senti falta de conversar em português, de ouvir, porque e tem uma coisa que o Wagner Moura chegou a falar. Foi o Wagner Moura? Não, o Selton Mello falou numa entrevista, né? Que quando ele fala em inglês, em espanhol, outros idiomas, não vem carregado com a história, com os sentimentos, que é quando você fala em português. E eu ouvi isso, né? Isso que ele falou. Eu vi um trechinho do vídeo, né, nas redes sociais. E eu me identifiquei demais, cara, porque realmente quando você tá falando em português, quando você tá escutando, você não pensando, você até tá pensando, mas é como se o seu cérebro estivesse trabalhando assim, sabe? Porque você já tá acostumado, você tá na sua zona de conforto, é a sua língua materna. Agora, quando você tá em outro idioma, cara, você tá assim, freneticamente, sabe? Tipo, tudo é difícil. É difícil você pedir uma sacola no supermercado, é difícil você consultar um preço de um produto, tipo, tudo fica muito mais difícil, coisas básicas ficam difíceis. E aí começou a me dar medo, sabe? Tipo, eu tinha medo, às vezes, de sair, por exemplo, quando eu ia resolver alguma coisa no banco, né? Eu cheguei nos Correios, não o que tem no Kibutz, né? No Kibutz tinha um Correios ali, mas era uma agência pequena. Eu cheguei aí nos Correios grande e já me dava, assim, calafrios, cara, porque era uma comunicação, assim, muito difícil, sabe? Às vezes a pessoa entendia inglês, mas às vezes não. E quando a pessoa não entendia inglês, ficava mais difícil ainda, porque, óbvio, eu usei o tradutor e, gente, o tradutor me salvou várias vezes, sabe? Então, eu diria pra você, você me perguntar, nossa, mas eu não sei falar tal idioma, será que eu devo ir pra outro país? Amigo, vá, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, o importante é você ter internet. Se você tem Google Tradutor, né, dá pra ir, né? Lógico, com cautela, né, enfim. Mas chega um momento que te dá um arrepio, cara. Você fica assim, meu Deus do céu. E pra resolver coisa de banco, gente? Nossa, sabe o que que eu ficava também muito puta? É porque assim, por exemplo, eu tenho até hoje o meu número israelense, né? Eu tive que comprar outro, porque da primeira vez que eu fui pra Israel, eu não sei o que eu fiz com o chip que eu sumi. E, e aí você vai assinar um plano de internet. Como você não tem a identidade do país, por exemplo, a gente aqui tem CPF, lá se chama Tseudá, né? É outro documento. O CPF não vale nada, tá? Fora do Brasil. Não vale porra nenhuma. O que vai valer? O número do seu passaporte. Aí eu não tenho documento local lá, que é o Tseudá. Aí tem serviço que com passaporte eu consigo, tem serviço que não dá. E aí eu ficava tipo assim, nossa, então quer dizer que eu vou ter que pagar o plano de internet mais caro porque eu não tenho documento local. Aí falava, é isso aí. Eu ficava puta, gente, nossa. E é uma coisa assim que eu também nunca parei pra pensar, gente, porque se uma pessoa vem pro Brasil e ela não tem CPF, ela também não vai ter acesso a vários serviços, ou ela vai ter com dificuldade, né? Então, porque qualquer coisa que você vai fazer, né, tipo, vou assinar um plano de internet. Eles vão te pedir o seu CPF, né, tipo, é um dado básico. Que como a gente já tem, a gente nem para pra pensar nisso, né, mas quando você não tem, cara, é muito, 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 muito difícil. Então eu ficava agoniada. Não tem os bancos que a gente tem aqui, então eu tinha muita dificuldade com relação à transferência de dinheiro, né? Então, tipo, eu recebi o meu pagamento, primeiro que eu recebi em dinheiro físico. Eu olhava para aquilo,
eu ficava assim, gente, eu não sou acostumada com dinheiro físico aqui no Brasil. E eu não era acostumada com dinheiro físico lá também. Eu queria deixar aquela nota online, eu não tinha uma conta no banco lá. Aí eu queria converter pro real, porque eu também tinha meus pagamentos pra fazer no Brasil, né, gente? Tinha empréstimo, minha terapia, enfim, né? Quando precisava mandar alguma coisa também pros meus irmãos. Então, assim, eu queria converter o real, o Shecarim pro real, e era uma dificuldade imensa. E as pessoas falavam assim, ai, usa o Wise, o Wise, o Wise. Gente, o Wise, ele consegue converter moeda que já está online. Você não consegue pegar uma moeda física e depositar no Wise. E eu só fui descobrir isso lá, gente. Fiquei chocada, porque eu entrei em contato com a Wise, né, com a equipe, eles falaram, a gente não aceita depósito de nenhuma moeda. Essa moeda tem que estar online. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Que eu não tenho uma conta pra eu poder depositar esse Shecarim. Aí, assim, com muita burocracia e muita demora, eu consegui entrar em contato com um banco lá que aceitaria que eu criasse a conta. Porque tem toda essa questão. Sem o documento do país, eu não conseguia abrir conta, gente. Eu cheguei a ligar, eu conversei com o atendente, com as dificuldades linguísticas, não dava pra eu abrir conta no banco, a menos que eu tivesse a de celular. E aí eu achei um banco que me permitiu, porque eu tava com visto de estudante, né? Ali no país e tudo mais. Então, tipo, eles até iriam permitir. Só que assim, gente, é uma coisa também em Israel que me irrita muito. É a falta de informação que você tem. Você não tem todas as informações online, aí você tem que ir pessoalmente, e pessoalmente parece que as pessoas que trabalham no lugar também não sabem te explicar, sabe? Então, assim, é muito confuso as informações. Aí chegou um ponto que eu fiquei assim, cara, eu não vou abrir uma conta aqui no banco, não. Porque depois aí vem taxa, vem coisa que eu nem entendo direito. Aí um grande amigo que mora em Israel, né, que tem conta lá, eu falei assim, olha, faz o seguinte, me passa a sua conta, que eu te deposito aqui o Shecarim e você me manda, você, sei lá, o que você faz, você converte em real e você manda pra minha conta. Foi o que eu fiz, gente, foi o jeito mais fácil, porque realmente, assim, chegou um ponto que eu já tava por aqui com isso, então esse excesso de burocracia, essa falta de informação, sabe, tipo, coisa que, gente, era só isso, botar online. Põe num site a informação, ó, precisa, vai fazer tal coisa, precisa de tais documentos, precisa disso aqui, ó, essas são as taxas, essas são as condições, e tipo, você não tem essas informações. Eu lembro quando eu fui nos Correios, que lá tem uma modalidade que você pode converter a moeda para euro, para dólar, na própria agência do Correio, né? E eu cheguei lá, gente, tinha atendente que não sabia direito sobre isso. É muito bizarro, cara. E uma coisa também que é muito diferente, as pessoas, elas têm muito costume de fazer ligação. Então, tipo, se elas precisam falar com você, elas mandaram uma mensagem. Se em 10, 15 minutos você não respondeu, elas estão te ligando, tá? Isso é muito comum. Aqui no Brasil, gente, isso não é comum. Eu acho que com pessoas, assim, um pouco mais velhas, elas ainda ligam, mas, tipo, pessoas da minha faixa etária pra baixo mesmo. Gente, eu não atendo o telefone. Por quê? Porque eu também tô cansada de spam, né? Agora lá, não tem esse negócio de spam, tá, gente? Não tem um monte de gente te ligando o tempo todo. Quem te liga é porque realmente quer falar com você. E, gente, quando eu falo que eles realmente ligam ou que eles realmente atendem o telefone, eu não tô exagerando. Eles fazem isso no trabalho. Eu lembro de estar na agência do banco, a moça tava me atendendo, ela parou o atendimento porque o telefone dela tocou e ela ficou 5 minutos ali na linha falando com algum parente dela. Eu olhei para aquilo, eu fiquei estarrecida. Eu falei assim, gente, e tipo, é normal. É normal, a pessoa, ela tá trabalhando, ela vai parar o que ela está fazendo para atender um telefone. É um negócio assim que, gente, é realmente muito diferente. Eu não acho ruim, não, tá? Eu só acho diferente. Então, assim, isso vai pesando, sabe? Tipo, a dificuldade de falar, a dificuldade de entender, a dor de cabeça de ficar o tempo todo ouvindo outros idiomas, o excesso de burocracia. E as pessoas também, elas são muito estressadas, gente. Assim, os israelenses, eles têm várias qualidades, mas eles também têm defeitos. E é uma coisa, assim, que pra gente soa como grosseria e falta de educação. Porque eles são muito diretos, eles são objetivos, eles não têm papas na língua, sabe? Só que assim, pra gente é muito difícil, porque a gente é muito comedido, sabe? A gente toma cuidado com as palavras, com a forma como a gente fala, sabe? E é uma coisa que eu prezo também, sabe? Eu não gosto que as pessoas cheguem falando comigo de qualquer forma.
E eles são muito estressados, muito, 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 assim, no trânsito é uma buzinada, assim, horrível. É óbvio que, tipo, isso é uma coisa que eu até ouvi de uma brasileira que mora lá hoje em dia, né, de tipo assim, meu, dela já ter visto dois motoristas discutindo, tipo, discutindo feio ali, né, por causa do trânsito e tudo mais. Só que aí um deles começou a passar mal e o outro que tava discutindo na hora foi acudir, não sei o que e tal. Então, tipo assim, as pessoas, quando precisam, elas se ajudam muito, muito, muito. Se você precisa de ajuda e você pedir ajuda, as pessoas vão te ajudar. Só que se você não tá numa situação de emergência que você realmente precisa de ajuda, aí as pessoas, meu amigo, elas são muito grossas, são muito ignorantes. Não tem fila nesse país, gente. Se você acha que você tá numa fila, na verdade você é o trouxa que tá parado enquanto as pessoas avançam, tá? Então, assim, tanto que os lugares que realmente tem fila é aqueles que tem senha, tipo no banco, de você ter uma senha que aí eles vão te chamar. E ainda assim, corre o risco de, mesmo com a senha, alguém querer passar na sua frente. Então, assim, gente, são várias diferenças culturais que são muito difíceis. E eu senti muita falta do Brasil, cara. Eu senti a falta do Brasil, de ouvir o português, né, como eu falei. Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, tipo, tem muitas coisas maravilhosas em Israel que eu vou deixar pra falar no próximo vídeo. E eu ficava assim, gente, se eu ficar aqui mais um mês, de duas ou uma, sabe? Tipo, ou eu volto pro Brasil, ou eu não volto mais pro Brasil. Porque se eu ficar aqui mais um mês, eu vou pegar essa merda de Seudá. Porque eu tenho direito, né? Eu tenho direito a pedir cidadania israelense, eu tenho direito de pedir esse documento. É um processo burocrático e tudo mais? É. Só que eu já tava num nível que eu fiquei assim, gente, eu não quero mais ser turista. Eu não quero mais ser uma estrangeira aqui, sabe? Tipo, eu quero a cidadania. Por mais que, óbvio, que eu sempre vou ser brasileira, mas com a cidadania, minha vida seria muito mais fácil. Aí eu poderia arranjar um trabalho, e estaria ganhando muito mais, sabe? Então, assim, gente, se eu ficasse mais um mês, eu não voltava mais pro Brasil. Porque aí eu ia dar um jeito de resolver. A maior parte dos meus problemas seriam resolvidas fazendo aliar, né? Pedindo documento e tudo mais. Pra começar, porque eu seria enfiada num curso como é que fala, gente? De imersão. Aqueles cursos, assim, tipo, de hebraico, né? Que você fica realmente o dia inteiro, todos os dias, estudando hebraico. Então, assim, é isso, tipo, eram as opções que eu tinha na minha cabeça. Ou eu fico aqui, mas aí eu vou ficar, né, vou virar cidadã e tudo mais, aí pra me facilitar a vida e não ter que ficar, sabe, com todos esses rolos, aí me dedicar pra realmente aprender hebraico, fazer esse curso, né, que ele é gratuito, né, dura acho que 5 meses, enfim. Ou eu volto pro Brasil e tal, e aí eu acabei optando pra voltar pro Brasil por diversos motivos, né, eu senti muito isso, né, principalmente quando eu fui no Kotel, né, o Muro das Lamentações, e tive várias conversas assim comigo mesma, com o Hashem, né, e eu pensei, gente, eu acho que eu vou voltar pro Brasil. Pode ser que talvez em algum outro momento no futuro eu queira voltar, mas eu já tava assim, muito exausta emocionalmente. Eu acho que assim, eu já fui exausta mentalmente. Eu sinto que eu curei muita coisa que eu precisava curar, mas era um momento que, tipo, já tava começando a me dar aflição, sabe? De, tipo, tá com muitos problemas aqui e eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu fico, mas fico de vez, ou então eu volto. E eu senti no meu coração, sabe? Tipo, tá no momento de voltar. O que foi muito bom, gente. Eu tava morrendo de saudade do meu irmão, né? Enfim. Então, é isso, gente. Essas são as situações. Tem muito mais coisa pra falar, né? Mas no próximo vídeo eu falo das coisas maravilhosas, assim, que eu gostei dessa experiência.